A cidade de Dermé, um labirinto de ruas estreitas e casas geminadas com tijolos desbotados, estava inusualmente silenciosa. O silêncio, porém, não era de paz, mas de uma antecipação mórbida, como o intervalo entre um raio e o trovão. Nesse vácuo opressivo, a jovem estudante de medicina, Helena, sentia um frio que não tinha nada a ver com a brisa outonal. Era um frio interno, que lhe gelava os ossos e a medula, uma premonição de algo terrivelmente errado. Helena estava debruçada sobre seus livros de imunologia, fascinada pela complexidade da resposta inata. Os neutrófilos, aqueles leucócitos tão dedicados à fagocitose, pareciam guerreiros microscópicos em sua mente. Imaginava-os como um exército romano, marchando para defender o corpo contra invasores invisíveis. Os macrófagos, por sua vez, eram os generais, coordenando a defesa e limpando o campo de batalha dos detritos celulares. Mas, nos últimos dias, algo parecia estar desregulando esse exército interno em Derme. Uma estranha doença se espalhava pela cidade, silenciando suas vítimas uma a uma. Começava com uma febre baixa, seguida de um cansaço inexplicável. Depois, as erupções cutâneas surgiam, púrpuras e dolorosas, como se a própria pele estivesse gritando por socorro. O mais perturbador, porém, era a perda da voz. Os doentes ficavam mudos, incapazes de articular um som, aprisionados em um silêncio aterrador. As autoridades atribuíam a doença a um vírus desconhecido, mas Helena suspeitava de algo mais sinistro. Os sintomas não se encaixavam em nenhum quadro viral conhecido. A ausência de resposta inflamatória aguda a intrigava. Onde estavam os sinais clássicos? O rubor, o calor, o edema, a dor, os mastócitos, sentinelas vigilantes do tecido conjuntivo, deveriam estar liberando histamina e outros mediadores inflamatórios, recrutando reforços para o local da infecção. Mas, inexplicavelmente, pareciam adormecidos. As citocinas pró-inflamatórias, como a IL-1 e o TNF-A, mensageiras químicas essenciais para a orquestração da resposta imune, estavam inexplicavelmente ausentes no sangue dos pacientes. Naquela tarde, um telefonema interrompeu seus estudos. Era sua amiga, Clara, com a voz embargada pelo medo. Sua mãe havia adoecido. As erupções púrpuras se espalhavam pelo seu corpo e sua voz sumira horas atrás. Helena sentiu um aperto no peito. As defesas da cidade, representadas pela imunidade inata, estavam sendo burladas de alguma forma. E o silêncio que se abatia sobre Derme era o prenúncio de uma tempestade imunológica devastadora. O sistema complemento, com suas cascatas de proteínas prontas para perfurar e destruir os invasores, parecia inerte. Os receptores Toll-like das células imunes, responsáveis por reconhecer padrões moleculares associados a patógenos, pareciam cegos diante da ameaça. Helena correu para o hospital, a adrenalina pulsando em suas veias. Os corredores, normalmente movimentados, estavam estranhamente vazios, amplificando a sensação de isolamento e medo. Encontrou Clara sentada ao lado da mãe, o rosto pálido e banhado em lágrimas. As erupções púrpuras da Sra. Oliveira se intensificaram, formando padrões grotescos em sua pele. Seus olhos, antes vibrantes, agora estavam opacos, fixos em um ponto distante. Impulsionada por uma mistura de desespero e determinação científica, Helena convenceu o médico de plantão a permitir que ela analisasse uma amostra de sangue da Sra. Oliveira. No laboratório improvisado do hospital, sob a luz fria do microscópio, Helena mergulhou no mundo microscópico da paciente. Observou os neutrófilos, normalmente ágeis e vorazes, movendo-se lentamente, como se estivessem paralisados. Os macrófagos, em vez de estarem ativos e com pseudópodes estendidos, pareciam retraídos, derrotados. A análise do sangue revelou uma contagem de leucócitos assustadoramente baixa, confirmando a leucopenia que já suspeitava.
Mas a descoberta mais chocante veio da análise molecular. As células imunes da Sra. Oliveira apresentavam uma expressão anormalmente baixa de MHC classe I. As moléculas responsáveis por apresentar antígenos aos linfócitos T, citotóxicos, os executores da resposta imune adaptativa. Era como se as células infectadas estivessem usando uma camuflagem molecular, escondendo-se do sistema imunológico. Helena percebeu então a terrível verdade. Não se tratava de um vírus comum. A doença em derme era causada por um agente patogênico altamente especializado, capaz de suprimir a resposta imune inata e sabotar a apresentação de antígenos. Esse inimigo invisível estava silenciando as sentinelas do corpo e se escondendo das forças de elite do sistema imune adaptativo. Enquanto estudava as imagens microscópicas, um detalhe perturbador lhe chamou a atenção. Dentro dos macrófagos inativos, Helena observou pequenas estruturas cristalinas, brilhando fracamente sob a luz do microscópio. Essas estruturas eram estranhas, diferentes de qualquer coisa que já tivesse visto. Pareciam cristais de algum mineral desconhecido, incrustados no citoplasma das células imunes. Intuitivamente, Helena sentiu que essas estruturas eram a chave para entender a doença. Eram a assinatura do invasor, a prova de sua presença insidiosa. A sombra microscópica que assolava a derme começava a revelar sua verdadeira forma, e o silêncio que pairava sobre a cidade era o prenúncio de uma batalha silenciosa, travada nos campos de batalha microscópicos do corpo humano. Obcecada pela descoberta dos cristais, Helena passou a noite em claro no laboratório, consultando bancos de dados e artigos científicos. A estrutura cristalina não correspondia a nenhum composto conhecido. Parecia ser uma substância completamente nova, de origem desconhecida. A angústia a corroía. A cada minuto que passava, mais pessoas em Derme sucumbiam ao silêncio. A sombra microscópica se espalhava implacavelmente, deixando um rastro de dor e desesperança. De madrugada, Helena teve um insight. Lembrou-se de um artigo obscuro sobre a resposta imune de insetos. Alguns parasitas, como certos tipos de vespas, injetavam cristais proteicos em seus hospedeiros para suprimir suas defesas. Seria possível que a doença em derme fosse causada por um parasita similar, adaptado para infectar humanos? A hipótese, embora ousada, se encaixava nas evidências. Os cristais poderiam estar interferindo com a sinalização celular, bloqueando a produção de citocinas e a ativação das células imunes. A ausência de MHC classe I também se encaixava no padrão, pois os parasitas frequentemente desenvolvem mecanismos para evadir a detecção pelos linfócitos T. Com uma nova direção em mente, Helena começou a investigar a composição dos cristais. Utilizando técnicas avançadas de espectroscopia e cristalografia, conseguiu identificar a estrutura molecular da substância. Era uma proteína complexa, com uma configuração tridimensional única. A proteína, que Helena apelidou de cristal da escuridão, interagia com receptores específicos nas células imunes, bloqueando as vias de sinalização essenciais para a resposta inata. Os cristais também inibiam a expressão de MHC classe I, impedindo a apresentação de antígenos e a ativação da resposta imune adaptativa. A descoberta do mecanismo de ação do cristal da escuridão foi um avanço crucial, mas não uma solução. Helena precisava encontrar uma maneira de neutralizar os cristais e restaurar a capacidade do corpo de se defender. O tempo era escasso. O silêncio continuava a se espalhar por Derme. E Helena temia que a cidade inteira fosse consumida pela escuridão antes que ela... A descoberta do cristal da escuridão deu a Helena um alvo. Precisava encontrar uma forma de desativar a proteína cristalina e libertar o exército adormecido do sistema imunológico.
dias e noites se fundiram em uma maratona de experimentos alimentada por café e pela crescente urgência da situação. A cidade de Derme estava à beira do colapso. O silêncio opressivo era quebrado apenas pelos gemidos abafados dos doentes. Finalmente, após inúmeras tentativas frustradas, Helena teve um vislumbre de esperança. Identificou um anticorpo monoclonal desenvolvido originalmente para o tratamento de outra doença que demonstrava uma afinidade surpreendente pelo cristal da escuridão. Em testes in vitro, o anticorpo se ligava à proteína cristalina, impedindo sua interação com as células imunes e restaurando a capacidade de resposta. A esperança renasceu em Helena, mas a euforia foi rapidamente substituída pela cautela. Testes em animais ainda eram necessários para avaliar a segurança e a eficácia do tratamento. Cada minuto perdido representava mais vidas silenciadas. Com a ajuda de alguns colegas que ainda resistiam à doença, Helena iniciou os testes em um pequeno grupo de camundongos infectados com o parasita. Os resultados foram promissores. Os camundongos tratados com o anticorpo monoclonal apresentaram uma melhora significativa nos sintomas. A contagem de leucócitos aumentou, a expressão de MHC classe I foi restaurada e os cristais começaram a se dissolver dentro das células imunes. O exército interno, antes paralisado, começava a despertar. Com a aprovação emergencial das autoridades, Helena iniciou os testes clínicos em humanos. A primeira paciente foi Clara, cuja mãe sucumbira à doença dias antes. A angústia da espera foi excruciante, mas a cada hora que passava, Clara mostrava sinais de melhora. As erupções cutâneas começaram a desaparecer, a febre diminuiu e, finalmente, o mais importante, sua voz retornou, fraca, mas audível, quebrando o silêncio que a aprisionava. A notícia da cura se espalhou por Derme como um rastilho de pólvora, reacendendo a chama da esperança. À medida que mais pacientes recebiam o tratamento, o silêncio começava a retroceder. Os neutrófilos e macrófagos, libertos da influência do cristal da escuridão, retomavam suas funções, engolfando os parasitas e limpando o campo de batalha. As células dendríticas, agora capazes de processar e apresentar os antígenos, migravam para os linfonodos, prontas para iniciar a resposta imune adaptativa, a fase final da batalha contra o invasor silencioso. A cidade de Derme começava a vibrar com o som da vida retornando. O exército interno, despertado de seu sono forçado, estava finalmente pronto para enfrentar a escuridão e restaurar o equilíbrio. A batalha ainda não estava vencida, mas a esperança, como um farol na noite, guiava o caminho para a cura. E Helena, a jovem médica que ousou desafiar o silêncio, tornou-se o símbolo da resiliência do espírito humano e do poder da ciência na luta contra o desconhecido.